Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais uma sexta-feira e aqui estamos reunidos para meditar a palavra do Senhor, que se autoproclama no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O título desse programa semanal é exatamente esta afirmação do Senhor. Eu sou a luz da vida, terá a luz da vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença diante do televisor neste momento. Nós retomamos a dinâmica que já assumimos em vários programas anteriores de dedicar um programa para cada obra de misericórdia. Estamos no Ano Santo da Misericórdia, instituído e aberto por Papa Francisco em Roma, ano que se desdobrará, que se encerrará na solenidade de Cristo Rei, no final do ano, no mês de novembro. Papa Francisco pede na bula Misericordiae Vultus, a bula de indição do Ano Santo, que nós reflitamos sobre as obras de misericórdia, que são uma ocasião privilegiada para nós vivenciarmos este ano, este momento, esta ocasião, este percurso favorável para que a graça de Deus atue na nossa vida e por nosso intermédio também chegue àquelas pessoas, sobretudo as mais necessitadas, e elas possam experimentar a doçura, a ternura da misericórdia de Deus. Já falamos em 7 programas passados das obras de misericórdia espirituais e já falamos de algumas obras de misericórdia corporais. Recordemos quais são as 7 obras de misericórdia corporais e hoje vamos falar da 5ª obra. Vejamos as obras de misericórdia corporais. Primeiro, dar de comer a quem tem fome. Já falamos desta obra. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Também dedicamos um programa a esta obra. Terceira, vestir os nus. Também já nos debruçamos sobre esta obra. Quarta obra, dar pousada aos peregrinos. Foi o assunto do programa anterior. Quinta obra de que falaremos neste programa, assistir aos enfermos. A 6ª obra de que trataremos na próxima semana, no próximo programa, visitar os presos. E 7ª obra, enterrar os mortos. Uma parábola nosso Senhor Jesus Cristo dedicou a esse assunto. A famosa parábola do samaritano. Também no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, a narrativa do juízo final, nosso Senhor Jesus Cristo dirá aos que estiverem à sua direita: estive enfermo e fostes ver-me, fostes visitar-me. E dirá àqueles que estiverem à esquerda: porque estive enfermo e não fostes visitar-me. Jesus se manifesta a cada um de nós, também na pessoa do enfermo. Quando se dá assistência ao enfermo, é Cristo que vai ao enfermo. E aquele que dá assistência ao enfermo está dando assistência ao próprio Cristo. Cristo, enquanto misericordioso que cuida do enfermo, na pessoa que o visita. E Cristo, enfermo, na pessoa daquele que recebe a visita, visita que vai lhe causar alívio, conforto, alegria, esperança, refrigério para o seu corpo e também para a sua alma. Vamos então ao relato da parábola do semeador. Ela é paradigmática para explicar, para aprofundar o tema
da obra de misericórdia corporal, dar assistência aos enfermos. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que leis? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Na parábola, o ensinamento central é: quem é o meu próximo? E Jesus, com a parábola, diz: o meu próximo é qualquer pessoa que precisa da minha ajuda. Usa de misericórdia não aquele que passa, vê e segue adiante. Olha e talvez ainda sinta um pouquinho de dó, mas nada faz em favor do necessitado. Usou de misericórdia alguém que era tido como um inimigo dos judeus, um samaritano, que pertencia a uma nação que sempre foi hostil aos judeus e vice-versa. Eu quisera expor brevemente a condição existencial do enfermo, para que nós compreendêssemos quão importante é essa obra de misericórdia corporal. O enfermo é, antes de tudo, encontra-se, antes de tudo, numa situação existencial da mais absoluta impotência. Impotência diante da enfermidade, porque ele não se basta a si mesmo. Enfermidade que, não raro, causa infortúnios, aflição, dor para o corpo. E dado que o homem é uma pessoa psicossomática, as dores do corpo repercutem na alma. Quase sempre também as dores da alma têm uma repercussão, têm um efeito no corpo. E aqui o conceito de enfermidade, por favor, não pode ser restrito apenas às doenças do corpo. Porque também existem enfermidades da alma. Há pessoas que são enfermas da alma porque afetadas não somente pelo pecado, mas pela depressão, pelo complexo de inferioridade, pelos medos, pelas fobias, pelo pavor, angústias de toda natureza. É importante que o conceito enfermo não se restrinja ao corpo, ainda que seja uma obra de misericórdia corporal, mas não esqueçamos
que hoje a ciência prova, há determinadas enfermidades do corpo que têm como causa o psique, tem como causa a alma, tem como causa a capacidade de entender e de querer o nosso espírito. O enfermo, portanto, é um carente. Ele se identifica com aquele perfil da natureza humana decaída pelo pecado, de que trata Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito. E não sabes que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É na enfermidade que nós experimentamos isto de uma maneira particular. O enfermo sente no seu próprio corpo a impotência diante de realidades que são mais fortes do que a sua vontade. Na enfermidade nós experimentamos quão impotentes nós somos diante do mistério da vida. Diante dessas realidades, às vezes até invisíveis, um vírus, uma bactéria, uma alteração climática que perturba o bom funcionamento do nosso corpo. E então caímos. E então só sobramos. E então sucumbimos, levando o nosso corpo a deitar, a ficar numa maca, a entrar numa UTI, a entrar numa sala de cirurgia. E isso causa um impacto tremendo no nosso coração. Primeiro, a sensação de carência. Precisamos dos outros. Ai, me ajude. Doutor, me cure. Dê-me um remédio. Fulano me leve para o hospital. Essa é a condição existencial avassaladora que atinge a pessoa do enfermo. No próximo bloco, retomaremos esse assunto e caminharemos para o mérito, a recompensa que nosso Senhor Jesus Cristo promete para aqueles que, nesta terra, se preocuparam em ir ao encontro dele na pessoa do enfermo. A assistência aos enfermos como obra de misericórdia corporal que tem repercussão na eternidade, que terá recompensa, o reino dos céus.